Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós estaremos estudando a matriz de referência SAEB, né? É muito importante que a gente desenvolva cada vez mais essas habilidades de leitura, porque elas vão facilitar a compreensão dos diversos textos que nós nos deparamos no dia a dia, né? A aula de hoje ela vai tratar sobre os efeitos de sentido decorrentes da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vocês já perceberam quantas estratégias os autores possuem para tornar seus textos atrativos? Observaram como são muitas as formas de explorar a linguagem a fim de se produzir diferentes efeitos de sentido? Que tal buscarmos algumas pistas linguísticas que denunciam os recursos expressivos utilizados pelos autores? Então, vamos ler alguns textos para identificar neles palavras e expressões, ou seja, marcas linguísticas que interferem na construção de sentidos dos textos. Antes de ler esse texto, né, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Toda escolha de termos implica uma interpretação, né? E é essencial reconhecer os diferentes sentidos deles em função da intenção do autor. Então, na questão que nós iremos ler, né, em que se pede o significado de uma determinada expressão, nós devemos compreender que a linguagem utilizada ela é figurada, certo? Então, vamos à leitura. As Amazonas. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as veredas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É a água que não acaba mais. Então, vejam o que diz o comando da questão. No texto, o uso da expressão água que não acaba mais revela admiração pelo tamanho do rio, ambição pela riqueza da região, medo da violência das águas, surpresa pela localização do rio. Essa expressão, né, água que não acaba mais, ela foi utilizada no sentido figurado, né? A autora, ela admira o tamanho da Amazonas, né? E usa uma expressão, assim, hiperbólica para enfatizar o volume de suas águas. Vejam que essa água que não acaba mais, né? Ela utilizou tentando exagerar o tamanho, né, do Amazonas. Então, essa expressão aí revela a admiração dela pelo tamanho do rio. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio, cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? Por favor, o Valdemar já chegou? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Então, toda escolha linguística, né, ela implica em uma interpretação, né? Então, é fundamental reconhecer os diferentes sentidos de cada uma em relação à intenção do autor. Então, vocês deverão, né, primeiramente, reconhecer e analisar os efeitos de sentido provocados pelo seu uso, né?
No texto que nós lemos, por exemplo, quando ele utiliza a expressão cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. O que sugere realmente o termo cavalheiro em relação à fala do personagem? Ele está sendo formal ou ele perdeu a paciência? Ele perdeu a paciência, né? Então, ele utiliza esse cavalheiro aí, né? Para mostrar à pessoa que ele já estava se sentindo incomodado. Então, como a escolha de uma determinada palavra pode influenciar na compreensão do texto? Vocês, por exemplo, quando vão, né, construir o discurso de vocês, vocês fazem uma seleção de palavras, né? Digamos que aconteceu uma festa, né, que vocês participaram, e vocês vão fazer um comentário sobre a festa. Você quer mostrar a todos, né, que aproveitou a festa, né, que a festa foi maravilhosa, quer convencer a todos de que foi a melhor experiência da vida de vocês. Então, vocês vão escolher palavras que demonstrem isso, né? Vocês vão dizer que a festa foi top, né? Foi massa, né? Vocês não vão dizer que foi divertida, foi legal, né? Vocês vão utilizar palavras que enfatizem isso. Se fosse o autor, né? Que outra palavra você usaria para produzir o mesmo efeito de sentido, no caso da palavra cavalheiro, no texto que nós acabamos de ler? Você seria assim, tão educado? Acredito que não, né? O mínimo é chamar de abestalhado, né? Ou de desocupado, por exemplo. Mas isso aí, né, a escolha de cada palavra vai depender de cada produtor do texto. Então, as escolhas que fazemos para a elaboração de um texto respondem a intenções discursivas específicas. Não é por acaso que em certos textos o autor opta por períodos mais curtos, para dar um efeito de velocidade, por exemplo. Ou opta por inversão de segmentos, para surtir certos efeitos de estranhamento, de impacto, de encantamento, ou seja, mais do que identificar a estrutura sintática apresentada, vale discernir sobre o efeito discursivo provocado no leitor. Vamos agora para a questão da apostila SAIV de vocês, é a questão 119, né? Lê o texto e a seguir responda. O amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. No texto, ao utilizar as expressões vira nó e já deixou de ser laço, o autor quis apresentar a condição para a existência do amor, reforçar que o amor é um sentimento libertador, mostrar que o amor é um sentimento que aprisiona, enfatizar a condição de dependência de quem ama. E então, o que é que vocês acham? Quando vira nó, deixou de ser laço, o que é que o autor quis ao utilizar essas expressões? Ele quis reforçar que o amor é um sentimento libertador, né? Então, reconhecer, né, o significado de uma palavra ou de uma expressão depende da intenção do autor, a qual pode assumir diferentes sentidos do sentido literal, né? Optar por uma palavra até estrangeira, né, também tem seus efeitos. Portanto, essa competência comunicativa inclui a capacidade de não apenas conhecer o significado das palavras, mas, sobretudo, de discernir os efeitos de sentido que suas escolhas proporcionam. Isso nos leva a ultrapassar a simples identificação do que o outro diz para perceber porque ele diz com esse ou qualquer outra palavra, certo? Então, a gente precisa estar atentos a essas pistas, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido refletir um pouco sobre esses efeitos de sentido encontrados nos textos.
Gratidão e fiquem em paz.